Infelizmente é chegado o fatídico dia onde eu me submeto aos desejos de terceiros para vosso divertimento sádico. Entretanto, não posso dizer que sou santo, pois me rendi à ganância induzida pela notificação da minha conta bancária e meu telefone celular. Então encaro isso como uma maneira de pagar pelos meus pecados. O meu nome é Zeta, e sejam bem-vindos ao sofrimento do caído. Apesar do começo excessivamente dramático, essa é uma história real. Para todos aqueles que viram o primeiro vídeo onde eu falo sobre Dragon Ball GS, sabem que eu não cheguei a ler todos os capítulos, pois o site onde eu estava lendo não tinha todos. Tanto que quando eu descobri que haviam mais, eu já tinha a base do roteiro e as anotações prontas. Mas, sendo sincero, eu realmente não estava nem um pouco afim de ler o resto da história, por razões óbvias. Até que algo aconteceu. Eu estava deitado no chão do meu quarto, tentando me recuperar dos horrores que presenciei enquanto fazia aquela análise, até que recebi a visita de um amigo. Oi, eu gostei muito do vídeo. Quero a continuação, tá? Pra ontem. Não quero, sai. Ah, mas você vai sim. Eu fui vencido por isso. Alguns até podem dizer que me vendi por pouco, mas quem acaba ganhando são vocês. Afinal é mais um vídeo cheio de coisas bizarras que vão te fazer rir, mas claro que não vou cair sem atirar. Então por favor, se inscreve, dá o like, compartilha, comenta e se possível doa. Inclusive gostaria de agradecer a pelo pessoal que tá doando pelo Pix. Agora sim, vamos ver onde eu parei. Pois bem, continuando aquele capítulo de onde parei, nós voltamos ao núcleo do AF onde a galera ainda está lutando contra o Baby Mirai Gohan. Aqui tá rolando uma clássica disputa de poderes que é capaz de destruir nossos analógicos, mas infelizmente o traço do PGV continua precário. Só avisando logo pra eu não ficar me repetindo, mas realmente o traço do PGV não mudou quase nada em comparação aos últimos capítulos dessa obra de arte. Então os Kaioshins que já estavam aqui usam uma técnica de selamento com aquele material mais resistente do universo, que eu nunca lembro o nome. Então até eu lembrar do nome eu vou ficar chamando de Vibranium do GS. Mas a minha felicidade em ver que o PGV se lembrou de algo tão esquecido na lore de Dragon Ball foi esvaída em segundos, pois esse cara ainda tem coragem de colocar retcons dessa altura na história, e ainda mais dentro de coisas que ele próprio já tinha estabelecido no começo. Pra quem viu o primeiro vídeo do GS que eu fiz, sabe que eu elogiei o fato do PGV ter estabelecido que foi o mestre do Daburá que selou o velho Kaioshin na espada Z. Bom, você pode jogar isso tudo no lixo, pois aqui ficamos sabendo que o mestre do Daburá fez isso a mando do Bills. Cara, é aquilo que eu disse no outro vídeo, o PGV parece que se sentia obrigado a implementar qualquer conceito novo que surgia de Dragon Ball, mesmo que isso vá contra o que ele estabeleceu pra própria história. Bom, o doutor lá do GT tá observando a situação junto do Saber, que foi um dos personagens criados pelo PGV e que reaproveitei no meu AF. Mas claro que os diálogos absurdos iam voltar cedo ou tarde, pois ele mete um... Ele pode ocultar sua presença usando o Ki Divino também. Não se preocupe, eu vou cuidar desse deus. Imagina o tanto de moral que você tem que ter pra dizer naturalmente que pode tancar deuses mesmo sendo um homem lagarto ciborgue. Voltando lá pra luta, a prioridade virou pegar o Buu cinza. No bom sentido. Aí o Ubi tenta conversar com ele pra convencer ele a não sair mais matando todo mundo. Aí o Buu cinza tenta meter mais um diálogo profundo dizendo que os Kaioshins e os Hakaishins roubaram tudo que eles eram. Essa trama de Kaioshin sendo meio que os vilões é algo que vai ser melhor explorado nos próximos capítulos. Mas já adianto, não espere nada genial. Aí a Pan e o Trunks chegam pra enfrentar o Buu cinza em mais um exemplo de luta confusa, e vemos que o Saber está enfrentando aquele Kaioshin gordinho e do nada começa um puta monólogo. Mas vou dar o crédito. Apesar de eu achar que algumas dessas filosofias que o PGV coloca no GS e no AF em geral são bem esquisitas, eu até achei essa página legal, pois é uma reflexão sobre como os Kaioshins seriam hipócritas por não darem o devido livre-arbítrio a todos os seres, e também por eles terem deixado o Império do Freeza e o Cooler crescerem. Eu acabei não falando isso na primeira parte do vídeo, mas apesar das tosquices nesses monólogos e reflexões, eu respeito a tentativa do PGV, pois pra mim o cara pelo menos quis enriquecer a narrativa de uma maneira aceitável. Diferente do Sr. Essência, que achava que colocando violência a cada 5 segundos e uma revelação absurda ia deixar a história melhor. E... Caralho! O Saber matou o Kid Zarko e a Lila. Bom, ele continua falando sobre como os Kaioshins fizeram merda e isso resultou na raça dele sendo destruída. E ele ainda tá falando, ô lagartixa verde, a gente já entendeu suas motivações, não precisa ficar explicando óbvio. Bom, Buu cinza derrotado e aí o Gohan do GT lança uns diálogos de reflexão pro 16. A luta do Saber contra o gordinho continua e... encontrei um erro de digitação. Swond. Esse aqui vai pra coleção junto do Ivan.
Após voltarmos ao momento onde Mirai Gohan estava prestes a ser morto, vemos aquele momento onde o Goku Black vai atrás do Zamasu e mata o Goasu. Só que, mano, a reação do Zamasu nesse quadro é a melhor de todas, velho. Parece muito que ele só tá tipo... Mas que porra é essa? E o pior que não é só aqui, o cara parece absurdamente apático pelos outros quadros do mesmo contexto. Eu não sei se a intenção do PGV era fazer o Zamasu dessa saga ser um psicopata completo, mas eu achei meio esquisito, porque ainda me vem na cabeça aquela cena da saga Black do anime, onde o Zamasu pelo menos tem uma reação de choque ao ver o mestre morto no chão. Aí vemos o Goku Black voltando pro lugar onde ele deixou o Goten criança, aí rolam umas ameaças e do nada surge essa criatura com máscara de Time Breaker e portando uma arma que é capaz de causar danos ao Black. Incrível. Mas sinceramente, pelo braço mecânico e o cabelo não é segredo que é o Mirai Gohan. Então apesar do design legal, não foi tão emocionante assim. Bom, o mascarado que vou fingir que não é o Mirai Gohan simplesmente começa a descer o tiro e é nóis. Esse é dos meus. Outra coisa legal que o PGV colocou no GS. O Goten do Super é capaz de invocar fantasmas. Observe, Goten, seu personagem está sendo valorizado. Bom, o que já não era segredo se revela. Esse Mirai Gohan é do mal e ele está sendo controlado pela Toa. Ah, Kakaroto! Toa está controlando minha mente! És demasiada essência! Bem, a luta entre esses dois é uma verdadeira bagunça, mas por incrível que pareça é no bom sentido. A luta até que tá bem coreografada e criativa dentro do que o PGV podia entregar, chegando ao nível dos caras irem até pro espaço. É uma luta incrível? É claro que não, mas pelo menos foi melhor executada do que qualquer luta do Tablos que eu já tenha lido. Cara, eu sou obrigado a falar, eu até curto a ideia de um Goten Black, só que mano, não dá... A maneira como o Goten se tornou maligno aqui é muito forçada. Vamos analisar. O Goten fica confuso porque o suposto irmão dele está tentando o matar enquanto o cara que matou sua mãe diante de seus olhos está lutando para o proteger. Então, isso foi o suficiente para que ele simplesmente achasse de bom tom se aliar ao assassino de sua mãe só por causa disso. Ô moleque, tem um cara com o rosto do seu pai fazendo atrocidades. O que impede do mesmo ter acontecido com seu irmão? Isso é muito ruim, cara. O Goten aqui parece ter adquirido o QI negativo, porque ninguém em sã consciência teria um pensamento bizarro igual esse. O que mais tem pra falar desse capítulo? Ah é, o Black encontra a Toa. É só isso. Começamos com uma recontagem simples da saga do Universo 6 vs 7, mas obviamente temos mudanças, como a arena que é diferente, até que achei legal, e também porque o Buu Gordo participa e destrói o Botamo num hit. O próximo patinho é o Freeza do Paraguai, mas é incrível como o Frost aqui conseguiu ser mais bucha do que no Super. O cara foi derrotado sem esforço algum. O Buu também vence o Magueta, o cara tá imparável. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada com ódio! Aí simplesmente do nada a gente corta pro Gohan apresentando uma tese sobre multiverso na universidade dele. Sim, do nada mesmo, a gente corta de torneio pra palestra. Outro corte e a 21 também está aqui, fazendo maquinações maquiavélicas. Eu só acho engraçado como a 21 tava toda confiante, aí surge esse 16 alternativo junto do Guiller, simplesmente invade a base deles com zero esforço. Ah, então eles vieram pra destruir essa 21 porque na linha deles uma 21 enlouqueceu e matou todo mundo. A 21 então encarna uma adolescente de chique na Bahia e tenta manipular esses dois com o uso de artimanhas de um frio calculista apreciador de Johan. Ela também fala com uma naturalidade que tem um demônio Majin dentro dela e que chega a ser engraçado, velho. Nossa, tem um demônio aqui dentro de mim. Depois de referências gratuitas ao Exterminador do Futuro, contemplamos a maravilha que é o 17 Gaúcho. Aliás, tem algum gaúcho me assistindo? Pode ser nos comentários, pô. Voltamos pro torneio e o Majin Buu tá zerando o torneio sozinho. Ele só começou a penar quando o Rito chegou, mas algo legal de se comentar é que aqui os poderes mais obscuros do Buu estão sendo utilizados. Claro, tinha que ter o modo Dragon Ball Super. Rito venceu, irra. Aí vemos esse bicho que por algum motivo me lembra o Amaron do Kakumei, manipulando o Zeno por acreditar que o Goku dessa timeline é o Black. Aqui tem uma explicação legal pro Goku conseguir usar o Blue com Kaioken. Basicamente, pelo fato do Ki Divino ser puro, o Goku não tem problema pra conciliar ele com o Kaioken. Mas aí do nada o Zeno interfere na luta dizendo que mortais são proibidos de alcançar certos níveis de poder. Oh sim, agora sabemos algo muito interessante. Aparentemente o Zeno retirou o acesso do Ki Divino pro Goku e do Vegeta. Então isso explicaria porque no GT pra cima eles não usam as formas divinas no contexto do AF. Mas depois disso surge o tal do Lisa, puto com Zeno por algum motivo. Mais um exemplo de capítulo decente em meio a tantos outros bizarros. Apesar da breve parte onde o Trunks do futuro vai receber uma mensagem de Namekusei, vemos um flashback sobre a raça do Saber, que ele induz após usar seus poderes mentais para causar uma dor absurda nos Kaioshins. É sempre bom ver a história sendo enriquecida. Eu diria que esse capítulo aqui é quase no nível daquele do Daburá.
Nós então ficamos sabendo do que se tratava tal mensagem. Como nessa linha do Mirai Trunks do GS e o GT ainda não aconteceu, pelo menos já é uma explicação do porquê o General Hildo tá vivo e invadiram o Namekusei junto desse assistente aí. Aqui os Namekuseijins também têm sua língua representada por hieróglifos, mas não pensem que vou omitir a piada somente porque estamos falando do PGV. America is a nation that can be defined in a single word. Eu vou ser sincero que também gostei desse capítulo. O traço aqui não é de todo mal, e eu gosto desse plot de que Namekusei está sob domínio do Cooler, e eles modificaram a atmosfera para que os Namekuseijins não usassem Ki, e é por isso que eles formaram uma milícia armada para lutar contra seus opressores. Até o Tarball tá aqui para investigar. Let's go! A história até que pegou o ritmo. Claro que ainda incomoda um pouco essa narrativa não linear da gente ficar indo e voltando pro passado, pro presente, pra outras linhas do tempo toda santa hora. Mas aqui até que tem uma coisa pra enriquecer a narrativa. O Goku vai pro Reino dos Dragões após aprender o teletransporte com o povo de Ardrat. E além de vermos que o PGV é realmente bom e criativo em fazer cenário, diferente do Senhor Essência, descobrimos que os dragões foram banidos pelos outros deuses porque os consideram traidores e agora estão condenados a viver entre o mundo deles e o dos demônios. Também existem dragões entre eles que são conspiradores, do tipo que querem descer até os reinos baixos para conseguir algum tipo de vingança, ao invés de recuperar o status de ser celestial. E em paralelo, quase que oculto, temos o tal do Grain do Budokai AF, matando uma galera da Patrulha Galáctica. Chegamos na metade dos capítulos, e como sempre, hora de dar uma breve consideração antes do final do vídeo. Em questão de roteiro, eu me surpreendi que por vários capítulos seguidos a gente teve uma constância em relação à história. É como eu disse, tá longe de ser perfeita, mas pelo menos o PGV trouxe coisas muito interessantes ou que estavam minimamente bem escritas. O traço continua a mesma coisa, mas pelo menos tem resquício de melhora em alguns momentos. É como eu já disse várias vezes, o fato do PGV querer escrever uma história na moral, sem querer ficar provando algo pra alguém, faz muita coisa ser aproveitável. Mas isso em parte se tornou uma ilusão, pois eu acreditei que daqui em diante a história ia melhorar. Mas não foi isso que aconteceu. Imagine o seguinte, você está andando no centro de Aracaju à noite. Você tá morrendo de medo, pois no meio do caminho você vê alguns maus elementos. Mas no fim não acontece nada, e você acredita que vai chegar até o ponto de ônibus ou de lotação em segurança. Mas aí, quando você olha pro final da rua, tem um bandido te esperando com sangue nos olhos. Para provar isso, vamos contemplar esse painel. Não tem muito o que falar além do óbvio, isso é uma verdadeira bagunça. Não se pode nem elogiar que se torna uma decepção na sequência. Foda é que nesse rolê parece que uma galera morreu em segundos, inclusive a coitada da Pan. A bichinha não tem sorte mesmo. Esse capítulo, além de ser bem confuso, tem alguns dos diálogos mais esquisitos do PGV na minha opinião. O cara parecia que nem sabia o que tava fazendo direito, velho. Beleza, o Saber chegou, fez alguma maracutaia pra derrubar geral, aí parece que o povo morreu, aí revelou que o braço mecânico dele é daquele material mais forte do universo, e é por isso que ele conseguiu destruir o bloco, aí... Puta que pariu... Mas agora temos que contemplar o... Agora temos que contemplar o suprassumo, o Magnus Opus da narrativa, uma sequência de diálogos digna de Oscar, feito de ouro vindo do espaço e refinado nas forjas da Arábia pelas mãos dos antigos deuses. Temos um flashback do Kid Zaiko com o Mirai Gohan. Aí o Baby meio que faz o Mirai Gohan começar a se revoltar contra os Kaioshins, aí o Gohan GT fica puto com o Vegeta, dizendo que ele não deveria ter continuado com a linhagem Saiyajin, e também culpa o Goku por ter permitido que os Saiyajins se multiplicassem. Aí o cara vai atrás do Sr. Pop e manda puta que... Rapaz, eu queria muito monetizar esse vídeo, mas entre desabafar o meu ódio genuíno e monetizar, eu acho que eu prefiro desabafar. Cara, sério, eu me recuso a acreditar que o PGV pensou nisso, escreveu e pensou: uau, isso aqui tá incrível, é um diálogo muito profundo, vai fazer os leitores refletirem sobre o bem e o mal. Eu tive que reler esse mesmo capítulo umas 3 vezes pra ter a certeza de que, sei lá, o Gohan GT não tava sendo controlado por algum demônio pra falar uma atrocidade dessas. Sei que estamos falando de uma história que sequer é oficial e obviamente tem a questão da liberdade criativa, mas ainda é muito irreal, é difícil de conceber um diálogo desses vindo do Gohan, ainda mais considerando que tudo isso faz parecer que ele também adquiriu o que é negativo, pra achar que meia dúzia de palavras de vilão tem algum sentido. Esse capítulo é absurdamente curto. Tem uma proposta legal, mas eu queria que fosse mais longo, justamente porque eu queria ver isso sendo desenvolvido. A gente está no inferno e o Raditz está conversando com o Piccolo. O Raditz fala como que queria que o Goku tivesse aliado a ele, e como ele sabe que o Vegeta no final se aliou ao Goku, e também fala como ele sabe que o Piccolo treinou o sobrinho dele, etc.
E é com mais referências gratuitas ao Exterminador do Futuro que vemos o resgate do Guiller criança para os braços de sua versão mais velha. Além de mais alguns diálogos que eu não me importo agora. Temos um retorno à linha do GS, onde um viajante do tempo chega junto do pai da Bulma e este homem é o filho do Trank chamado de... Vegetolo. Cara, só eu tenho a impressão de que essa luta contra o Baby Gohan virou uma versão da luta final contra o Sukuna antes de Jujutsu Kaisen sequer existir. É sério, chega cada vez mais gente pra entrar na luta, o povo se transforma, se funde, mas o cara parece que não tá nem usando 2% do poder total dele. O que, vamos ser sinceros, é meio foda de engolir, visto que ele só é um parasita possuindo um corpo com modo místico contra trocentas pessoas que juntas poderiam sim o derrotar. Sei que lutas contra oponentes poderosos em shonens demoram pra acabar, mas poxa, velho, até agora a história não saiu disso. Toda hora a gente é jogado pra algum flashback ou linha alternativa, e quando voltamos pra história principal, ainda somos obrigados a ver a mesma trama que nunca avança. Ah, sim. O poder do roteiro que não uso desde a era do GT. Como pude me esquecer? E onde está o Gohan do GT, você pergunta? Bom, ele tinha ido tirar satisfação com o Sr. Popo, por algum motivo. E agora tá dando ataque de pelanca enquanto a luta continua e... Bem, esse é o último capítulo que eu achei do GS. E eu quero genuinamente encher a cara em alguma praia da Aruana depois dessa. Bom, assim eu finalmente concretizei o martírio que foi terminar de analisar / resumir Dragon Ball GS. E gente, eu queria muito dizer que depois de ir até o final o GS ficou realmente bom. Mas eu não gosto de mentir, então eu tenho que ser sincero. Eu ainda acho o GS anos-luz melhor que o Origins? Com certeza. Mas ainda assim, eu não consigo considerar ele um bom fã-mangá. As minhas críticas que fiz no outro vídeo se mantêm. O traço é ruim, salvo em alguns momentos, o roteiro, apesar de também ter seus momentos, é extremamente esburacado e confuso, a história chega até a ser mais arrastada aqui e os diálogos ainda variam de ok para calamidades públicas. É como eu disse, eu aprecio o esforço do autor em tentar trazer mais camadas pra história. Muita gente é contra trazer essa profundidade em relação a Dragon Ball, principalmente quem é hater assumido do Kakumei. Mas eu não vejo problema nenhum, o único problema é que precisa ser bem escrito, né? Pois a sensação que eu tenho é que na tentativa de fazer vários personagens ou grupos de personagens ganharem esse tom meio cinza de moralidade, o autor acabou se perdendo um pouco, principalmente porque muitos personagens são simplesmente convertidos ao mal em argumentos fracos, e baseados somente em uma visão distorcida do que os vilões tinham do outro lado. Claro que eu falando assim, parece realmente interessante pensar que o mal só enxerga o bem como algo ruim por causa que foi assim que ele aprendeu desde sempre. O problema é que isso não se sustenta quando seus heróis são convertidos para essa visão que eles deveriam saber que não é a correta, principalmente porque a visão de bem e mal dos vilões não condiz com a realidade do outro. Só reforçando, eu não estou dizendo que não podem existir personagens bons em obras que se voltam para o mal, só estou dizendo que isso tem que ser bem escrito. E mais uma vez, essa coisa de ficar interrompendo a história principal pra ficar mostrando trocentos flashbacks e linhas alternativas, realmente ofusca a parte central da coisa. Particularmente eu preferiria 1000 vezes que esses flashbacks e linhas alternativas fossem feitas em capítulos à parte, principalmente porque a sensação que eu tenho é que isso tudo é um grande filler. E a brincadeira com Sukuna e sua era Heian não foi à toa, pois o plot principal tá só nessa luta entre Baby e Mirai Gohan e não avança nunca. Sempre acontece alguma coisa pra manter os personagens presos naquilo. Fora que eu sinto que isso foi uma forma bem artificial de gerar os tais diálogos profundos, como se a luta fosse um tipo de hub de conversa, sabe? Acho que o que ferrou o GS foi realmente a ambição por trás. O autor pensou em uma coisa grandiosa demais pra fazer, mas as limitações dele deixou boa parte ruim. Talvez se ele fosse mais pé no chão, mostrando apenas o que aconteceu antes do AF dele, ao invés de aumentar a barriga da Lore, seria bem mais de boa de acompanhar. Bom, eu acho que é isso. Não esqueça de se inscrever, dar like, comentar, compartilhar, fazer doação, enfim. Fiquem com Deus e até mais.